Lucas 15, versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Podeis assentar, igreja. Quando comecei a meditar neste texto, comecei a observar que ele nos fala sobre família, sobre o comportamento dentro da família, dentro das casas. E essa é uma família que aparentemente não tinha motivo para ter problemas. Aparentemente uma família saudável, porque ela tinha o dinheiro como o dono da situação. Mas de repente essa família é tomada por uma crise. Essa família é envolvida por um momento chamado ruim. Um momento em que seria necessário tomada de decisões. Um momento em que aquele pai, como sacerdote, um passo errado que ele desse, tudo seria destruído. Mas aquele pai reconheceu que a crise, ela não poderia destruir os sonhos da sua casa, da sua família. E eu entendo que dentro dessa situação, houveram 2 momentos importantes. Porque nós reconhecemos que quando a crise vem, ela também vem com um objetivo. E quando nós estamos alicerçados em Cristo, nós conseguimos entender o propósito de Deus quando uma crise entra em nossa casa. Nós conseguimos nos posicionar da maneira certa, da maneira como a palavra do Senhor nos ensina, como o Espírito Santo de Deus nos conduz.
Mas infelizmente, muitas pessoas hoje estão vivendo em crise, estão vendo a sua família sendo devassada, destruída, e não conseguem ter em suas mãos armas espirituais para combater esse mal. E muitas das vezes, a crise, ela pode ser vista como aquela que vem para destruir, para apagar sonhos. A crise vem para arrebentar, muitas das vezes para envergonhar. Mas também a crise pode ser uma grande oportunidade para que possamos alcançar a nossa vitória, para que possamos alcançar aquilo que Deus nos prometeu. E uma atitude errada no momento da crise, ela pode gerar consequências graves. Mas a atitude certa, ela nos dá a oportunidade de voltar e reconstruir. E essa foi a decisão do pai do filho pródigo. Mas o que nós podemos aprender com esta parábola? Primeiro, que a crise, quando ela chega, ela não chega sozinha. E o pai do filho pródigo estava ali nos seus afazeres. Estava ali trabalhando em prol da sua família. Mas alguém dentro daquela família estava insatisfeito. Toca aí no seu irmão, pergunta para ele: você é insatisfeito? O filho estava insatisfeito. É a primeira coisa que eu observo dentro desta palavra. A insatisfação, ela é o pontapé inicial para que tomemos atitudes erradas. Esse jovem, ele não tinha motivos para estar insatisfeito. Porque a Bíblia diz que ele chegou até o pai e disse: pai, me dá a parte da herança, me dá a minha parte. Então é sinal de que ele sabia que o pai tinha algo reservado para ele que não era pouco, era muito. E naquela época, quando um filho chegava antecipadamente para pedir uma herança ao pai, ele estava dizendo para o pai: pai, eu quero que você morra. Pai, eu não quero nada com você. Você foi apenas o meu empregado, então me dê. Ele estava dizendo para o pai: pai, você não vale nada. E muitas das vezes nós observamos que filhos têm tomado essas decisões, atitudes que demonstram a sua insatisfação, porque o pai não pode oferecer aquilo que ele deseja ter. E ele começa a tomar atitudes contrárias àquilo que foi lhe ensinado, aos princípios que foram ensinados durante a sua vida. A insatisfação era tão grande na vida daquele jovem, que ele não conseguiu enxergar as ciladas de Satanás. Porque a insatisfação, meu irmão, nada mais, nada menos é uma cilada de Satanás. Ele estava recebendo uma flecha de destruição. Mas o seu ego, o seu interior, a sua vontade de liberdade era tão grande que ele não conseguia enxergar o que estava para acontecer com ele. A insatisfação, ela é detectada na vida de uma pessoa quando ela começa a reclamar, murmurar. Assim é na vida do marido, quando começa a murmurar contra a sua esposa. Quando ele
olha para sua esposa e jamais não consegue enxergar beleza alguma. Ele só vê defeitos. E essa insatisfação faz com que os olhos dele comecem a desviar para a direita, para a esquerda. É a insatisfação da mulher quando o esposo não diz mais eu te amo. É a insatisfação da mulher quando ela acha que o marido é obrigado a dar tudo para ela porque ele tirou da casa do pai. É a insatisfação da esposa quando não enxerga mais o seu esposo quando ela o conheceu. É a insatisfação quando a mãe não consegue mais enxergar os valores na vida do seu filho e começa a murmurar contra o seu filho. É o filho quando começa a reclamar do seu pai e da sua mãe e achar que o pai é obrigado. Quantos jovens entram lá no gabinete e dizem para mim, meu pai é obrigado a me dar sim. Eu não pedi para vir ao mundo. Eu quero dizer uma coisa para você, jovem. Se você veio a esse mundo foi porque Deus permitiu. Agora Deus te colocou nesse mundo para você fazer a diferença e você ser um abençoador e não um destruidor de sonhos. O insatisfeito, ele só tem em seus lábios palavras amargas. O insatisfeito, ele levanta pela manhã, dizendo que o dia está ruim e que a noite está chata. Ele só reclama dentro de casa porque o pai não lhe deu o melhor computador. O insatisfeito, ele senta à mesa e diz que comida ruim. É assim a vida do insatisfeito. E o insatisfeito, ele adora receber maus conselhos. O insatisfeito se alimenta dos maus conselhos. Sabe por quê, meu irmão? Porque todo conselho ruim satisfaz o ego. E ele se agrada daquilo. O insatisfeito, ele diz para o pai, não quero mais saber dessa casa. Não quero mais saber deste lugar. Itaipuaçu é um vale de ossos secos. Falo de Itaipuaçu porque nós estamos em Itaipuaçu. Itaipuaçu não tem nada. Maricá. E daí o insatisfeito diz, não quero mais estar. Não quero permanecer aqui. E usa a Bíblia ainda a seu favor, quando diz, Deus manda lançar a rede do outro lado. Mas ele não quer saber se a rede está furada. O insatisfeito, ele troca a vida de satisfação por loucuras. E sai como louco. Foi assim na vida do filho pródigo. Quando ele disse, pai, me dá parte da minha herança. Ele estava dizendo, não me interessa o que está acontecendo aqui atrás. Eu quero saber que eu vou ganhar o mundo. E ele sai. As maiores armas na vida do insatisfeito é a manipulação. Diz aí para o teu irmão, você manipula alguém? Ele manipula o pai, a mãe, o filho, as pessoas que estão à sua volta. Ele começa a dizer, eu não quero ficar dentro daquela casa, porque ninguém me dá atenção, ninguém me dá carinho, eu sou mais um. O insatisfeito fica cego. E ele começa a gerar sentimentos de culpa na pessoa que está ao seu lado. Se é no pai,
ele começa a dizer, exatamente como esse jovem fez: eu não quero ser pobre igual ao Senhor. Eu não quero ser humilhado igual ao Senhor. Eu não quero exercer a mesma profissão que o Senhor. Eu quero ser melhor. Eu não reconheço o que está na tua vida. Eu vou ser melhor. É assim que o insatisfeito faz. E ele começa a gerar o sentimento de culpa na vida do pai. E aí o pai começa a viver uma vida amarga, dizendo: meu Deus, coitado do meu filho, coitado da minha esposa. Sentimento de culpa que vem para destruir, que é uma grande arma de Satanás. Outra coisa que eu observo, versículos 13 e 14. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Eu aprendo que esse jovem, ele desprezou o maior tesouro na sua vida. Ele desprezou o ambiente favorável que Deus havia lhe proporcionado. Ele desprezou o conforto, ele desprezou o carinho e desprezou o dinheiro que o pai anos e anos havia juntado para o seu benefício. E ele preferiu cavar poços, ele preferiu colocar o pé na estrada, mas ele não imaginou o que estava para acontecer. Ele viveu um momento, curtiu um momento, e ele não pensou: dinheiro acaba. Como ele não tinha princípios, como ele não sabia a respeito de valores, diz a palavra de que ele gastou tudo, não demorou muito tempo. Sabe o que significa? Não vale a pena você desprezar aquilo que é real por aquilo que é imaginário. Não vale a pena você desprezar o pouco, porque você acredita que é capaz de alcançar o muito. Não despreze, meu filho, não despreze esposa, não despreze esposo. Desperdiçou o amor. Muitas pessoas desprezam o amor do seu irmão. É aquele irmão que só vive dizendo para o outro: você é chato, você não devia ter nascido, você é uma praga, você já está demais dentro dessa casa. E despreza o amor. O mal, ele trabalha para levar a um homem a um estado de derrota e fracasso. E aquele jovem, ele desprezou o melhor tempo da sua vida. A sua atitude errada lhe gerou fome. E quando a fome, até as bolotas dos porcos tinham a aparência de coisa gostosa. Se você for aí por debaixo desses túneis, você vai encontrar jovens como mendigos. Você vai encontrar pessoas bem-sucedidas. Sabe por quê? Não só porque tiveram um momento de demência, mas porque não valorizaram algum momento na sua vida pessoas sobre ela. Pessoas que desprezam conselhos. E diz: lá vem o chato, lá vem o chato do meu pai, lá vem a chata da minha mãe, lá vem o chato do meu irmão mais velho, lá vem o chato do líder, já vem o chato do discipulador. Que igreja chata, tudo é chato.
A palavra do Senhor é muito clara que nós não podemos desprezar o tempo, a oportunidade. Nós não podemos perder a raiz da valorização. Nós não podemos perder o princípio de se valorizar alguém. E ele desprezou o amor do Pai. Existem pessoas que esperam ficar vazio para começar a valorizar alguma coisa. Pessoas que muitas das vezes esperam a falência, como foi dito aqui, para depois pensar em dizimar e ofertar. Enquanto ele tem, ele diz: nossa, será que é isso mesmo? Será que a palavra fala a respeito disso mesmo? Pessoas que esperam acabar para depois pensar em alguma coisa. Primeiro eu pago as minhas dívidas. O que sobrar eu dou de dízimo, dou de oferta. Valorize a presença de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Satanás, ele convenceu aquele jovem que a liberdade seria o melhor para a vida dele. Não seja convencido por Satanás de que sua família não precisa de investimento, de que seu casamento não precisa de investimento, de que o que você tem é o suficiente. Não se deixe convencer por Satanás. Sempre há uma oportunidade de fazer a diferença. E eu entendi que esses dois momentos na vida do filho pródigo tinham um grande propósito na vida do pai do filho pródigo. Mas eu também entendo que o pai do filho pródigo, ele precisava também tomar algumas atitudes. A primeira atitude daquele pai era rever os seus conceitos a respeito de família, rever os seus conceitos a respeito de criação de filhos, rever os seus conceitos a respeito de amor dentro da sua casa. Quando aquele filho se antecipou pedindo a sua herança, apesar dele despedir o filho, dele abençoar a ida do filho, algo ficou no coração daquele homem, que foi a esperança. A Bíblia diz que ele ficou na janela, mas quando nós estamos na janela, muitas coisas acontecem na janela. E muitos dizem que aquele homem ficou esperando a volta do seu filho. Mas enquanto seu filho não voltava, o que aquele homem devia estar pensando? E aí eu pensei: Senhor, eu acredito que ele não ficasse apenas ali dizendo: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. Eu acredito que Deus deu a oportunidade para aquele homem rever os conceitos a respeito da sua casa. Como era a sua posição de pai. A palavra diz que ele tinha herança, que ele tinha posses. Então eu aprendo que aquele homem trabalhava de dia e de noite. Eu acredito que aquele homem trabalhava para que nada faltasse aos seus filhos. E aí eu penso: será que aquele filho também, quando ele pediu a herança, como ele não teve coragem de dizer para o seu pai, ele tomou aquela atitude errada, ele não estivesse querendo dizer: pai, você tem o dinheiro para me dar, mas será que você poderia ter dado um minutinho do teu tempo para mim? Quantas vezes o pai, para resolver a necessidade do seu filho, a carência do seu filho,
Passa na loja de computadores e vê o melhor PC e diz: ei aqui, meu filho, que papai trouxe para você. Ou aquele momento que você liga para a mamãe, que você liga para o vovô, e você diz assim: mãe, fica com essa criança aí para mim um tempo, porque eu quero passear, porque ele é uma peste. Eu não aguento mais, essa vida de mãe não é para mim. Você resolve o problema do teu filho passando numa concessionária e tirando um carro zero para ele, dizendo: toma, porque eu quero me ver livre de você. Será que não é aquela mãe que olha a sua filha que está crescendo e diz assim: toma conta da tua vida, a responsabilidade é tua? Eu fico imaginando aquele homem na janela, dizendo: Deus, me dá uma oportunidade de voltar a fazer diferença sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu amo meu filho, mas não posso ser manipulado por ele. Eu amo a minha família, mas eu quero a minha família aos pés da cruz. E muitas das vezes, eu acredito que ele dizia para o pai, dizia para Deus: Deus, aonde eu errei? Quantos pais perguntam a si mesmo: aonde eu errei, aonde eu vacilei? Eu quero dizer uma coisa para você, pai, para você, mãe, para você, filho. A resposta está dentro de você mesmo. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Eu ouvi essa história, uma história verídica. São duas histórias assim que mexem muito comigo. A primeira história é uma mãe ligando para uma outra amiga, pedindo oração pela sua família, porque o pai, como trabalhava muito, todos os dias, não tinha tempo para a família, aquele pai chegava muito cansado, muito estressado, e o pai compra um carro novo, e o filho, de apenas 6 anos, vai até o carro, e risca todo o carro. Risca todo o carro. E o pai pega aquela criança e diz para ela assim: coloque a mão para frente. E ele colocou uma mão. E o pai disse: não, eu quero as duas. Você gosta de rabiscar? E o pai bateu naquela criança, bateu tanto naquela criança, que foi o momento em que a mãe ligou desesperada para a amiga. E aquela criança foi internada. E quando os pais chegam no hospital, o médico dá a notícia para os pais: nós tivemos que amputar as mãos do seu filhinho, para que ele não viesse à falência. E aquele pai desesperado sai, começa a gritar e dizer: não, meu filho, não. E a mãe se desespera. E o pai corre até a sua casa, pega uma arma e dá um tiro na cabeça. A mãe, quando chega em casa e vê aquele quadro, pega a arma e dá um tiro na cabeça. Foi uma história real. Eles não observaram que uma atitude errada geraria morte total. O outro caso,
Uma criança chega em casa, vocês devem conhecer, e chama seu irmão para brincar de bola de gude, e ele diz para o irmão: irmão, como eu te amo, você é muito importante para mim. E seu irmão diz: fica louco, para de palhaçada, vamos, você quer brincar? Vamos acabar logo com isso. Seu irmão fica sem graça. Seu pai chega do trabalho, estressado, cansado, reclamando de tudo. Ele diz: papai, como eu te amo, eu nunca quero ficar longe de você. E o pai diz: sai daqui, criança chata. Vai para o seu quarto, deixa de bobagem. O menino corre para o quarto, e ali ele fica. E ele dobra os seus joelhos num canto, e a sua mãe observa que naquela noite ele não brincou mais. Vai até o quarto, abraça a criança e diz: meu filho, você está triste? E ele diz: mamãe, como eu te amo, eu nunca quero te deixar. E ela diz: nós vamos sempre estar juntos, mamãe te ama. E antes de dormir, aquela mãe diz ao esposo: marido, estou preocupada com nosso filho. O seu comportamento hoje foi tão diferente. E ele diz: ai, esse moleque, ele adora aparecer. Ele adora chamar a atenção. Vamos dormir, porque eu tenho que levantar cedo para trabalhar, porque senão vocês não comem. Eu preciso trabalhar, eu preciso de sossego. E naquela madrugada, aquela criança foi até o quarto do seu irmão. E o seu irmão diz: caramba, sai daqui, tá maluco, deixa eu dormir, eu tenho que levantar cedo para o colégio. E a criança sai do quarto e vai para a cama muito triste. Pela manhã, a mãe observa que a criança não se levanta. E pede ao irmão mais velho: vá lá acordar seu irmão, porque senão vai se atrasar para o colégio. E o irmão vai até o quarto e diz: pai, preguiçoso não quer se levantar. E o pai levanta da mesa irritado. Será que esse garoto não entende que eu preciso trabalhar? E ele vai até o quarto, puxa o cobertor daquela criança. E ele observa que a criança não se mexe. Todos se desesperam naquela casa. E eles observaram que na mão daquela criança havia um papel. Sabe o que estava escrito naquele papel? Pai, mãe, irmão. Outra noite Deus falou comigo em sonho. Apesar de amar minha família e ela me amar, nós vamos nos separar. Eu não entendi. Mas Deus falou que seria necessário. Mas, irmão, meu coração está ligado ao seu. Eu te amo tanto. Não tenha vergonha de amar. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, você de tanto trabalhar esqueceu-se de viver. Eu amo a minha família. E aquela criança morreu. Não é história, é um caso verídico. E o que nós continuamos a aprender? Nós não podemos desistir da nossa família. Nós não podemos desistir de sermos pais inteligentes, que ensinam o caminho da verdade para o seu filho. Nós precisamos ser pais inteligentes, que ensinam princípios para os filhos. Nós não podemos permitir que as setas malignas
entrem na nossa casa, trazendo uma crise para a destruição. Nós não podemos aceitar a manifestação demoníaca, trazendo a perda de valores para dentro da nossa casa. Pais que não ensinam o caminho de Deus aos seus filhos, têm prazer em investir na vida dos seus filhos no mundo, mas não têm prazer em trazer os seus filhos para o altar. São manipulados por filhos quando dizem: eu não quero ir para a igreja, eu não quero servir ao teu Deus, o teu Deus não me dá dinheiro, o teu Deus não me levará a lugar nenhum. Aonde estão os pais, as mães? Nós precisamos nos levantar como voz profética e dizer: Senhor, a herança que eu tenho para os meus filhos é a tua palavra. Há tempo, meu irmão, há tempo, minha irmã, de investir na vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo. Há tempo, esposo, de você investir na vida da tua esposa, dizendo: eu agradeço ao Senhor todos os dias pela esposa que tu me deste, que Deus me deste. É você, esposa, investir na vida do teu esposo, dizer: eu reconheço que fui chamada para cuidar da nossa família, da nossa casa, e eu vou te abençoar, esposo, para que sobre a tua vida venha uma colheita abundante, porque quando isso acontecer sobre a casa, sobre a nossa casa, nada faltará. Amar o seu esposo, cuidar do seu esposo, amar os seus filhos. Quantos pais têm a facilidade? Outro dia, eu fui até a salinha e eu chorei, porque eu vi com os meus olhos, quando uma criança queria ficar na salinha, mas a mãe queria ir embora, e ela arrancou aquela criança, pegando pelos cabelos, e disse: vamos embora, e saiu batendo. Eu disse: Senhor, o que nós temos ensinado? O que você tem feito com o seu filho dentro da sua casa, minha irmã? Você tem dito para ele: você é uma peste? Ou você tem dito para ele: eu acredito na unção derramada sobre a sua vida, você é uma bênção, Deus me deu você como presente, a única coisa que eu não vou admitir é você manipular os meus sentimentos e minhas atitudes. O que você tem falado do seu pai, filho? O que você tem falado a respeito do Deus do teu pai? Como você tem se colocado diante do seu pai, de sua mãe? Dizendo: eu quero é o mundo. A história do filho pródigo é tão tremenda. Todos ali tiveram oportunidade. Deus tem dado oportunidade para você, pai, oportunidade para você, mãe, e oportunidade para você, filho, para voltar, olhar para a sua casa como um lugar de honra, um lugar onde Deus te colocou, olhar para a sua família e dizer: Senhor, muito obrigada, porque eu tenho uma família. Obrigada, porque ainda posso beijar o rosto do meu pai, da minha mãe. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser um canal de bênção. Deus tem o melhor para nós, mas precisamos rever o ambiente da nossa casa. Precisamos rever
os nossos comportamentos, as atitudes erradas, têm destruído famílias, destruído sentimentos. E houve uma oportunidade nessa família. A oportunidade veio através do arrependimento. Aquele jovem, ele declara: Pai, eu pequei contra ti. Sabe o que significa, meu irmão? Você não tem necessidade de sair da presença de Deus. Quantas pessoas estão perdendo a graça sobre a sua vida? Porque querem dar uma voltinha no mundo. Porque não aguentam mais estar dentro de culto. Não aguentam mais, não tem nada para fazer, jovens parados. Quantas mulheres insatisfeitas estão querendo dar uma voltinha no mundo e experimentar outras coisas. Quantos homens, e aí saem da presença de Deus. Sair da presença de Deus não vai lhe custar nada. Voltar à presença de Deus vai te custar muito. Quantas pessoas, quantos jovens estão apressados para sair da presença de Deus? Porque ao retornar e confessar o arrependimento, a atitude errada, a primeira coisa que aconteceu na vida daquele jovem foi se deparar com o espírito acusador, que foi o seu irmão. Sabe o que significa? Quando você decide abandonar o pecado, a primeira coisa que Satanás faz é lançar culpa na sua mente, dizendo: você? Quem é você? Vou chamar o pastor, a pastora para vir aqui dentro de casa e ver quem você é. Já viu o que você faz? É a primeira coisa que a pessoa se depara. E aí vem a dúvida. Tantas coisas acontecem. Por isso que o número de desviados aumenta a cada dia. A cada dia o número aumenta lá fora. Porque o espírito acusador, ele está vivo. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, pela graça que é derramada sobre nossas vidas, ele vai embora. E quando entrou o arrependimento, eu imagino a alegria daquele pai dizendo: Senhor, muito obrigado, tu me deste uma oportunidade e eu vou fazer diferente. E ele preparou o melhor para o seu filho, a melhor veste. Deu-lhe um anel, aliança. Deu-lhe sandálias, que significa autoridade. E ele recuperou a sua casa. Ele recuperou porque sobre a vida dele estava a graça de Deus. Sabe por quê, jovem? Que você não leva um tiro nas noitadas, nessas esquinas? Porque há uma autoridade sobre a sua vida que clama de dia e de noite, que é liberada sobre a sua vida. É tempo de voltar, é tempo de reconstruir. Eu quero que você olhe para sua esposa, para o seu esposo, e diga para ela: me ajude. Nós vamos vencer. Se o teu irmão está aí, ou tua irmã, se você está próximo, aproxime-se dele e diz para ele: me dá a oportunidade de te dar um abraço. É tempo de voltar. É tempo de reconstruir.
Vamos nos colocar de pé.